Boa noite, amigos, amigas, queridos irmãos e irmãs. São 22 horas e 1 minuto, peço perdão pelo atraso. Nós estamos iniciando hoje a novena de Pentecostes na Paróquia Imaculada Conceição, na qual eu sou pároco, em preparação também ao Jubileu de Ouro da paróquia, que vai ser na solenidade de Pentecostes, no próximo dia 4 de junho, né? Então são 9 dias de preparação e hoje era o primeiro dia da novena. Então eu tive que acompanhar e acolher o padre que veio presidir, que foi o padre Reginaldo, e por isso então eu me atrasei, peço perdão. Então agora nós vamos fazer a meditação dos textos da liturgia da palavra do domingo da ascensão de Jesus aos céus. Então, eu gostaria de iniciar a nossa reflexão lembrando que a Igreja Católica celebra no domingo da Ascensão do Senhor a 51ª Jornada Mundial das Comunicações Sociais. O 51º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Então eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que trabalham na comunicação, né, de modo particular no meio de comunicação na igreja, nos que trabalham nas pastorais, ligados à comunicação, a PASCOM. Na nossa paróquia, eu quero agradecer de modo particular a todos os membros da PASCOM, que hoje me ajudaram, inclusive, na divulgação, né, desta reflexão bíblica. Aqui na Arquidiocese de São Paulo, neste fim de semana, a coleta, segundo, né, o pedido do nosso arcebispo, dos bispos auxiliares, né, as coletas das missas deste domingo da Ascensão são destinadas à Rádio 9 de Julho, que é um dos meios de comunicação da Arquidiocese de São Paulo. E então nós dedicamos a missa a todos os comunicadores, né? Então essa será a nossa intenção também, pedindo também que a igreja possa crescer e progredir no uso, né, dos meios de comunicação social, que o evangelho possa ser difundido de modo mais amplo e possa chegar a mais pessoas por meio dos meios de comunicação social, também pelos meios de internet, né, como o que nós estamos usando neste momento. Eu quero agradecer a todas as pessoas que me estimularam a continuar com esse trabalho da meditação da liturgia da palavra dominical. Eu recebi muitas mensagens de alunos, né, da teologia, de ex-alunos, de amigos padres, e também de muitos leigos que me agradeceram e pediram para que a gente continuasse com esse trabalho. A gente vai tentar melhorar, vai tentar talvez abrir um canal no YouTube, e eu já falei com o pessoal da PASCOM na paróquia, vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, que aos poucos a gente vai melhorando, vai progredindo. E que vocês rezem por mim e também por todos os que anunciam o Evangelho pelos meios de comunicação social, né? Que a igreja seja mais missionária sempre, né? Que é o grande mandato do Senhor para toda a sua igreja. Então, vamos ver, a gente vai progredir, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa meditação. E neste domingo da Ascensão do Senhor, eu gostaria de começar a nossa reflexão pela oração da coleta, né, que é a oração primeira da missa. Após o Glória, né, nós temos a oração da coleta. E a oração da coleta deste domingo da Ascensão diz assim: ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros do seu corpo, somos chamados na esperança a participar da sua glória. Então, essa vai ser a oração da coleta da missa do domingo. É interessante, né, porque ela já nos introduz no mistério que nós vamos celebrar nesse domingo. Primeiro, nós fazemos uma afirmação. Nós confirmamos a nossa fé de que a ascensão do Filho
morto e ressuscitado à direita do Pai, é a vitória não só do Filho, mas é a vitória da humanidade. Porque o Filho, ele é encarnado, né? Que sofre, que vive no meio dos homens, que depois sofre a paixão, a crucificação, a morte, o sepultamento. Ele é ressuscitado dos mortos, né? Pela força do Espírito, e depois é elevado à direita do Pai, está no seio do Pai. Não é só uma vitória do Filho eterno de Deus. A igreja afirma que é a nossa vitória, a vitória do gênero humano, porque o encarnado está no seio do Pai. Né? Depois eu vou explicar um pouco melhor isso daí, mas o importante é a gente renovar a nossa fé de que a humanidade ela não é derrotada. Né? A encarnação e a ascensão do Filho nos garante essa vitória, principalmente a nós que somos batizados, que possuímos o Espírito de Cristo e que fazemos parte do corpo de Cristo. E então a segunda parte da oração. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graça, ou seja, exultantes de júbilo, é um dia de festa, domingo é sempre um dia de festa, mas neste domingo da ascensão, é um domingo ainda mais festivo, mais jubiloso, porque nós rendemos graças ao Pai que acolhe o seu Filho à sua direita, né, no seu seio. E aí, então, nós agradecemos porque os membros do seu corpo, quem são os membros do corpo de Cristo? Os batizados. Aqueles que possuem o Espírito de Cristo. Então, os membros do seu corpo, que somos nós, somos chamados na esperança a participar de sua glória. Então, na verdade, a igreja está nos dizendo, nós também podemos render graças a Deus como corpo de Cristo, porque a nossa vocação e a nossa esperança está em participar da glória do Filho junto ao Pai, de uma forma plena, definitiva, né, absoluta, total, quando nós também passarmos pela morte e ressuscitaremos com Cristo. Então, o corpo de Cristo está ligado à cabeça, que é Ele, né, como nós vamos ver na liturgia de hoje. Então, nós vamos celebrar esse mistério da ascensão, contemplando também a nossa vitória, porque nós estamos unidos a Cristo, que é a cabeça do corpo, e porque Ele está à direita do Pai, então nós que estamos ligados a Ele, pelo Espírito, né, pela palavra, e depois por todos os sacramentos, pela vivência da caridade, né, pela prática da justiça, da solidariedade, da fraternidade, ou seja, desses valores evangélicos, então nós participamos dessa esperança de vivermos a glória definitiva. Mas nós participamos dos benefícios que Cristo oferece à sua igreja por causa da ascensão, da sua ascensão à direita do Pai. Então essa é a oração da coleta. Né? Vamos então para a liturgia da palavra. Eu gostaria de iniciar a reflexão da liturgia da palavra pelo Salmo. Né? O Salmo, nós vamos ter o refrão: por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Então, é um canto, né, de louvor a Deus, porque o Senhor, Ele sobe, né, ele é exaltado, Ele é soberano, Ele é Senhor de toda a criação, de todo o universo. Cristo e o Senhor Deus, Ele é Senhor da igreja. E como nós somos membros da igreja do corpo, Ele é Senhor da nossa vida. Seria o refrão, esse seria o refrão do Salmo. E aí, justamente, o salmista, então, ele vai convidar todo o povo eleito e todos os filhos e filhas de Deus a louvar e a bendizer, porque o Senhor é esse soberano, esse Senhor. Porque Deus, o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para nós que somos cristãos, né? Ele é o soberano, Ele é o Senhor, Ele é o Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro.
Então, nós adoramos o único e verdadeiro Deus, né, que é Pai de todos. Ele tem um reino, né, sobre a terra, e ele estende o seu reino sobre a terra, diz o salmista, né? E convida então para usar todos os instrumentos musicais, todos os cânticos, todas as formas de louvor e de ação de graças, porque Deus é soberano e é Senhor de todas as nações, de todo o gênero humano, né? Mesmo aqueles que não creem em Deus estão sob a ação de Deus, sob os desígnios de Deus, né? Então, nós podemos acolher este convite do salmista a louvar a Deus e a bendizer a Deus. Aplicando este salmo à 51ª jornada, o Dia Mundial de Oração pelas Comunicações Sociais, louvar a Deus por tudo aquilo que é tecnologia, por tudo aquilo que é a inteligência humana que, a serviço do gênero humano, multiplica e aperfeiçoa todos os meios de comunicação, que depois eles são neutros, né, na verdade, porque eles podem ser aplicados para o bem ou para o mal. E nós, como Igreja de Cristo, também queremos utilizar todos esses meios para anúncio do Evangelho, para o testemunho da Igreja a respeito do ensinamento de Cristo. E então nós também podemos louvar a Deus por todos os comunicadores e comunicadoras, por todas as pessoas que oferecem a sua vida a serviço da comunicação humana, que promovem o encontro entre as pessoas, né? E que podem, então, assim, conhecer o Evangelho do Senhor. Então, o Salmo nos recorda que Deus é soberano, que Deus é Senhor, e que Ele governa e guia o caminho da humanidade. Isso ele às vezes fala assim, as pessoas acham que isso é fácil, né? Crer nisso é fácil. Não é, não. Vamos tomar a nossa realidade, né? Que nós estamos vivendo no nosso país, no Brasil. Para nós que professamos a fé cristã, é fácil crer que Deus governa a nossa nação, né? E que Ele tem desígnios de salvação para a nossa nação, para o nosso país, para a população brasileira e para todos que vivem nesta terra? Cremos que Ele é Senhor desta nação, né? Que Deus tem um desígnio de vida para nosso país? Nós cremos nisso? Nós temos confiança e esperança neste agir de Deus que age até nos momentos mais difíceis, nos momentos de tribulação, nos momentos de provação, nos momentos de dor e sofrimento? Nós cremos que existe um desígnio soberano e superior de Deus como Senhor? Ou nós não temos essa esperança? Né? Isso é algo que nos coloca em xeque a nós cristãos. Porque justamente a Igreja nos transmite esta fé. Né? Como cantamos aqui no Salmo, Deus é soberano, Deus é Senhor. Deus é Senhor da vida humana, né? Do gênero humano. E que mesmo por meio de todas os encontros e desencontros, os desgovernos que existem, né? Deus tem um desígnio que é soberano, que é superior a todas as maracutaias que podem existir e que o pecado humano pode gerar no meio de nós. Né? Então, eu acho que é uma meditação que vale a pena a gente fazer e suplicar a Deus que Ele nos dê esta fé. Pedir, clamar a Deus, né? Com fé e com confiança, que Ele nos dê essa esperança e essa convicção de que acima dos governos humanos, acima das atrapalhadas que possam ser produzidas pelo governo executivo, pelo judiciário, pelo legislativo, né? E também pelas instâncias de poder e de autoridade que são intermediárias, porque o problema não está só lá no alto, né? O problema está nas instâncias intermediárias e também naquilo que existe mais
de nível inferior, em termos de base, né, que é a base da sociedade, né? Então, nós cremos que Deus é Senhor da família, né, que é soberano e que Ele tem um desígnio também de salvação para as nossas famílias, para as nossas comunidades cristãs. Então, o salmista, com esta afirmação de fé, ele nos questiona, ao mesmo tempo que ele nos convida ao louvor e a despertar esse espírito de ação de graças por causa desta verdade de fé que nós professamos, ele também nos põe em xeque. Nos lança uma pergunta e que a gente deve responder. E que a gente deve responder não só dizer eu creio ou não creio, mas a resposta diante de Deus ela é sempre na perspectiva da ação, do agir, das atitudes que nós temos diante dos fatos, das situações. Né? A fé, ela nos propõe uma forma de viver. Nós podemos testemunhar a nossa fé neste senhorio do Deus vivo, sendo, de fato, pessoas que promovemos esta prática de vida. Então não é um louvor simplesmente litúrgico, cultual no momento celebrativo da igreja. É um louvor que se estende à prática cotidiana da semana, nos ambientes em que nós vivemos, nos ambientes em que nós nos movemos, nos ambientes em que nós fazemos a nossa vida cotidiana. Isso é importante a gente perceber, né? Bom, então o salmista nos convida a esse espírito, né, de fé, de esperança e de louvor e ação de graças. Aí então, eu gostaria de tomar justamente esta primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Né? O que nos diz o livro de Atos? Ele nos apresenta o discurso do testamento de Jesus ressuscitado. Então nós estamos diante do discurso do testamento do ressuscitado. Né? E o ressuscitado, ele faz um discurso aos seus discípulos, antes de ser elevado à direita de Deus. Né? E o que o ressuscitado diz aos seus discípulos e que diz a nós hoje? Né? Ele diz que nós receberemos a força do alto, que nós receberemos a força do Espírito Santo, né? Os discípulos de ontem, os discípulos de hoje, né? Os seguidores de Cristo de ontem, da primeira geração, fazem essa experiência, e nós, os discípulos de hoje, do século XXI, as discípulas do século XXI. Então, na boca do ressuscitado, ele pede o quê? Que nós nos reunamos, né? Que nós estreitemos os laços de comunhão entre nós, discípulos e discípulas de Cristo, né? Seus discípulos, e que nós aguardemos esta promessa. E que esta força de vida, que é o Espírito da verdade, se a gente pegar o Evangelho segundo João, se a gente pegar o texto de Atos, é o Espírito Santo, né? É o único Espírito, o Espírito Divino. Então, esse Espírito virá sobre os discípulos e os tornará testemunhas. Isso é muito importante. O Espírito é dado para tornar os discípulos e as discípulas de Cristo testemunhas. Testemunhas do quê? Do próprio Cristo. Os meus alunos aí já estão escrevendo, né? Que é o que eu ensino nas aulas de Atos dos Apóstolos, né?
o texto de Atos capítulo 1, versículo 8. Né? Tornar-se testemunha. Testemunha, né, em grego é mártir. Testemunhas, mártires, a palavra grega. E testemunhas da força do Cristo morto e ressuscitado. A igreja de Cristo, nós, os batizados, os discípulos e discípulas de Cristo, temos uma missão no mundo, que não foi dada pelo Papa, ou por um padre, ou por um bispo, ou por um fundador de congregação, ou de comunidade, enfim. O mandato missionário vem de Cristo morto e ressuscitado. Então não é algo que é supérfluo, não é algo que é opcional. Né? Eu sempre digo para os meus alunos na faculdade de teologia, a missão, o compromisso missionário, individual, pessoal e o compromisso comunitário, missionário, não é uma opção. Né? Às vezes a pessoa vai comprar o carro, né? Vai lá na concessionária. Chega lá, depois que você escolhe o modelo, o vendedor lá, a pessoa que está lá na loja, ela te oferece uma série de opcionais. E você vai escolhendo. Eu quero isso, não quero aquilo, quero trava elétrica, não quero não sei o que, colocar isofilme no carro, eu quero faróis de milha, eu quero banco de couro, enfim, você vai escolhendo. Isso são os opcionais. Você escolhe. Eu quero isso, não quero aquilo. Né? Só que no discipulado de Cristo, a dimensão missionária não é uma opção. O discipulado de Cristo ou é missionário ou não é discipulado cristão. Então, os discípulos do Senhor receberam esse mandato missionário de tornar-se testemunhas de Cristo morto e ressuscitado. Testemunhas do reino pelo qual ele viveu, pelo qual ele morreu e pelo qual ele ressuscitou. Né? Ser testemunha não é repetir frases. Né? Ser testemunha do Cristo ressuscitado não é ficar repetindo que é papagaio. Eu acredito que Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Tá bom, mas a nossa vida é que deve anunciar esse Cristo ressuscitado. Ou seja, a minha vida é transformada por esta força do ressuscitado. Né? Então, o testemunho missionário, de compromisso de evangelização e de expansão do reino de Deus, que, em primeiro lugar, é uma graça divina, porque o reino não somos nós que criamos. O reino é de Deus. Né? O reino é divino, porque ele é a fonte. E ele é a força que impulsiona este reino, por meio do Filho e do Espírito Santo. Mas nós somos chamados a participar dele e a testemunhá-lo. Então, o compromisso missionário não é uma opção do discípulo de Cristo. Isso é uma coisa que a gente tem que banir da igreja. A gente tem que jogar na lata do lixo. E clamar e pedir ao Espírito de Deus que ele gere, produza, fecunde em nós e no meio de nós, e no seio de nossas comunidades, esta convicção missionária. Né? Ser missionário é ser generoso, é dar de si por amor a Cristo e ao seu reino. Um missionário, uma missionária é uma pessoa generosa. A dimensão missionária nos abre, nos põe num estado de saída, nos põe num estado de abertura a esta vocação missionária. As comunidades se enchem desta força do Espírito que testemunha os valores concretos do reino. A solidariedade, a paz, a justiça, a promoção da vida, a defesa dos mais fracos, né?
a denúncia do pecado social que existe no nosso meio, no nosso país, né? Uma igreja pobre para os pobres, como pede o Papa Francisco no Evangelii Gaudium, né? Uma igreja em saída. Isso não é uma opção. Isso é mandato missionário de Cristo. Então, o primeiro texto de Atos dos Apóstolos sublinha esse aspecto, né? E sereis testemunhas. E Jesus dá um itinerário, o ressuscitado dá um itinerário aos seus discípulos. Vai ser em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e aos confins da terra. Né? Essa primeira fase em Jerusalém, na Judéia, segunda fase na Judéia, terceira fase na Samaria, isso foi vivido nos primeiros séculos. Né? Hoje nós estamos nesta última fase do itinerário do mandato missionário do Senhor, que é ser testemunhas até os confins do mundo. Né? Então, uma igreja generosa, famílias generosas, jovens generosos, né? Sacerdotes generosos, seminaristas generosos, casais generosos, né? Idosos, pessoas idosas generosas, né? Que oferecem até suas dores, seus sofrimentos, suas enfermidades, suas fragilidades físicas, de uma vida que já está, né, tá indo pro ocaso para se encontrar com o Pai, né? O Papa João Paulo II ensinava isso, né? Que um idoso fragilizado pela enfermidade e pela idade avançada pode ser um grande missionário, oferecendo a sua fragilidade e tudo isso por amor a Cristo em favor da igreja missionária, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pregar, tem que ensinar. As pessoas, às vezes, não sabem que elas podem fazer com que aquele sofrimento, aquela dor, aquela enfermidade, se torne uma fonte de graça na vida de tantos missionários espalhados pelo mundo. Né? E de suscitar nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, na nossa arquidiocese de São Paulo, por exemplo, né? E depois os outros que me escutam, que são de outras dioceses, de outros estados do Brasil, né? Estou vendo aqui que tem muita gente conectada, né? Inclusive quem está conectado pode compartilhar com seus amigos para que mais gente acompanhe e participe desta reflexão bíblica, né? Você pode multiplicar isso na internet, mesmo durante a gravação, né? Então, isso também eu peço que vocês façam para que a gente possa multiplicar essa transmissão. Então, e depois deste mandato missionário e deste itinerário, né, da missão, o Atos dos Apóstolos diz que Jesus foi levado ao céu à vista deles. Os apóstolos olharam para o céu enquanto ele subia. Então apareceram homens celestes, né, mensageiros divinos, que dizem: homens da Galileia, não fiquem aí olhando. O Senhor que vos foi levado para o céu, ele virá. Da mesma forma como foi. E com isso se conclui. Então aqui o texto também nos faz uma promessa da segunda vinda do Senhor, né? Que é um elemento essencial da fé. A gente faz isso, essa profissão de fé, é um dos elementos do creio, né? Nós cremos que ele virá como juiz da história da humanidade, né? E depois ele consumará toda a criação e entregará ao Pai. Então nós também esperamos este dia. O dia do Senhor, né? Que os profetas sublinham esse aspecto escatológico, né? Dos últimos tempos. Onde aquele que crê, aquele que vive na fidelidade, será um dia de libertação, né? Agora, para os opressores e para aqueles que matam, para os violentos, será um dia de trevas, diz a Escritura, né? Então, é este o anúncio da primeira leitura. Então, aí eu gostaria de agora, então, com essa compreensão da primeira leitura, que a gente pudesse passar para o Evangelho segundo Mateus,
que é a conclusão do Evangelho segundo Mateus. Né? Se vocês pegam o Evangelho Matiano, vocês vão ver que esse trecho que nós vamos ler no domingo é a conclusão do Evangelho. Então nós estamos aí no capítulo 28, né? que conclui o relato do Evangelho segundo Mateus. Ali nós temos de novo também o Cristo ressuscitado. Né? O ressuscitado, segundo Mateus, ele também dá o mandato missionário. E qual é o mandato missionário? Jesus afirma que ele tem toda a autoridade, todo o poder. Aquilo que o Salmo cantou, né, o Salmo responsorial, é confirmado no Evangelho segundo Mateus. Né? Então, Jesus, o morto ressuscitado, é aquele que possui toda a autoridade. Ou seja, ele é o Senhor da história, né? E conduz os desígnios da humanidade. Agora, por essa autoridade que é o Cristo ressuscitado, nós recebemos como discípulos uma missão, né? Ide e fazei discípulos. Ide. É preciso ir, é preciso sair. Por isso que eu falei na reflexão, no início da reflexão. Uma reflexão missionária, né, a dimensão missionária de uma igreja em saída, não é uma opção. É algo ontológico, é algo inerente à própria vocação cristã. A igreja ou é missionária ou ela não é cristã. Ela não é discípula, ela trai o seu Senhor. Ela é infiel ao seu Senhor. Então, nós, discípulos, somos impulsionados pelo ressuscitado a ir e fazer discípulos entre todos os povos e nações. Então, veja bem, os discípulos fazem discípulos. Ou seja, o testemunho dos discípulos gera no coração de outras pessoas uma resposta ao amor gratuito de Deus. Então, conquistar novos discípulos não é uma propaganda, não é um marketing, não é um proselitismo como o Papa Francisco insiste. O atrair e o assimilar, o conquistar novas pessoas para o discipulado de Cristo é a vivência do seu Evangelho. É despertar por meio da nossa vivência do Evangelho que as pessoas se sintam atraídas a viver deste modo novo, a acolher gratuitamente, né, aquilo que Deus nos oferece. Então, discípulos que fazem novos discípulos. Aqui um parênteses, né? Eu, às vezes, me pergunto. No dia do juízo final, se Jesus me perguntar quantas pessoas foram conquistados por discipulado de Cristo através do meu testemunho de vida. Uma pergunta para as nossas comunidades. Quantas pessoas, enquanto comunidade de fé, pelo nosso testemunho comunitário do Evangelho, nós conquistamos por discipulado de Cristo? Quantos discípulos nós despertamos? A nossa vida, o nosso cotidiano, desperta nas pessoas o desejo de serem discípulos e discípulas de Cristo? Ou não? Essa pergunta a gente tem que se fazer. E pedir perdão a Deus pelas vezes que o nosso modo de viver, ao invés de atrair discípulos, espantou gente. Essa é uma pergunta que a gente tem que... E pedir perdão se isso aconteceu. E pedir, suplicar a graça divina e esse Espírito que o Senhor promete
para que por meio desta ação do Espírito que gera em nós este reinado de Deus, né, como já falamos, nós possamos então recuperar o tempo perdido e seguir em frente, crescer nesta abertura, nesta igreja em saída. Então, ide, né, sair, ide pelos caminhos do mundo. O Papa Francisco tem insistido muito nisso. Uma igreja que caminha na humanidade, uma igreja que caminha em meio à humanidade, né? Uma igreja que experimenta as alegrias, as dores, as esperanças e as tristezas e as alegrias e as vitórias e as derrotas da humanidade. Uma igreja que está encarnada, né? Então, isso é o mandato que Jesus diz. Ide fazer discípulos. E aí, então, vem a afirmação sobre o batismo trinitário. E batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, inseri-los neste mistério de Cristo por meio do batismo, né? Essa é a primeira parte. O batismo é graça. O batismo é graça divina. Nós que somos batizados, recebemos uma graça infinita, né? Às vezes as pessoas por aí dizem, tanto faz ser batizado não ser, dá na mesma. Não, não é não. Isso é ignorância. Faz muita diferença entre ser batizado e não ser batizado. Não é tanto faz. Faz muita diferença a gente estar sob a ação do Espírito de Deus ou não. Claro que o Espírito de Deus pode agir até fora dos sacramentos. A própria igreja afirma isso. Mas, por meio dos sacramentos, nós temos a certeza e a convicção de que o Espírito de Deus age. Então, quem é batizado tem uma graça sobrenatural divina. Então, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inserir no Cristo, na paixão, morte e ressurreição de Cristo, né? É isso. E ensinai-os a observar tudo o que vos ordenei. Isso, aí vem uma questão importante, né? Se batiza, mas a igreja, a comunidade matiana nos preservou isso. Batiza em nome de Deus unitrino, né? E depois é preciso instruir, é preciso acompanhar, é preciso cuidar. Dá o sacramento e depois larga a mão, que se vire todo mundo. Não, não é esse o ensinamento do Senhor. O ensinamento do Senhor é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e oferece instrução, oferece perseverança na palavra, nos sacramentos, na vivência da igreja, na partilha fraterna, né? Então, isso é algo muito importante, né? A instrução na família, a instrução na comunidade de fé, a instrução pela palavra e principalmente pelo exemplo, né? Então, nós padres instruímos nossa comunidade pelo exemplo de vida, mais do que por uma pregação no domingo, né? Os pais de família, os irmãos mais velhos, os avós têm uma importância grande na evangelização dos seus filhos, seus netos, bisnetos, né? Então, instruir por meio do testemunho de vida e saber das razões da nossa fé, como dizia o texto do domingo passado, né? Então, ensinar tudo o que eu vos ordenei. Então, não é ensinar qualquer coisa. Eu vou ensinar o que eu quero. Não. O discípulo de Cristo é aquele que ensina o Evangelho de Cristo, né? Nós não temos escolhas, milhões de escolhas para falar. Agora eu vou ensinar isso, vou ensinar aquilo. Vou fazer coisa da minha cabeça. O ensinamento dos apóstolos é o ensinamento de Cristo. O ensinamento dos discípulos de Cristo é aquilo que ele ensinou. Ele não muda o Evangelho. Nós não temos essa autoridade de mudar o Evangelho. Fica mais fácil para a gente, né? Às vezes a gente tem a tentação de achar que nós vamos mudar o Evangelho para ficar mais fácil, né? Mas não é isso, né? Então, é importantíssimo essa consciência, né? De que nós somos chamados a instruir nessa verdade de Cristo.
E aí então o Senhor nos dá uma consolação. Ele nos faz uma promessa. Ele estará sempre conosco até o fim do mundo. Então Jesus garante a sua presença, a sua assistência. Né? E essa assistência, como nós vimos no texto dos Atos Apóstolos, na primeira leitura, se dá pela presença do Espírito Santo, né? Que é prometido e que depois nós vamos celebrar no próximo domingo, na semana seguinte, quando for o domingo de Pentecostes, né? Que é a solenidade que conclui o tempo litúrgico da Páscoa e que é o grande dom da Páscoa. Né? O Senhor que venceu a morte nos concedeu o perdão dos pecados, né? Nos reconciliou com o Pai, mas esse perdão dos pecados nós o recebemos pelo Espírito de Deus que age em nós e que age por meio dos sacramentos e por meio da caridade. Né? Então, o grande dom da Páscoa é o dom do Espírito Santo. Mas isso nós vamos celebrar no próximo domingo e a gente vai conversar ainda na outra semana. Então, aqui nós estamos justamente sublinhando o mandato missionário do Senhor antes de ser elevado à direita do Pai. Agora, dentro dessa perspectiva aí, né, como diz lá o texto da oração da coleta, nós participamos da sua glória. Então, eu gostaria de agora sublinhar um pouco o aspecto da questão do filho que é acolhido no seio do Pai. Então, a pergunta que eu faço, e que todo mundo pode responder: o Filho eterno do Pai, quando ele veio habitar no meio dos homens, no meio da humanidade, né? No meio dos seres humanos, quando o Filho eterno do Pai, que é Espírito, ele se faz humano, ou seja, ele se encarna. Então, esse Filho que veio, quando ele retorna à direita do Pai, ele volta igual? O Filho eterno do Pai retorna ao Pai da mesma forma que veio? Sim ou não? Vocês já se perguntaram isso alguma vez? O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, quando ele vem para realizar o plano salvífico do Pai, ele vem, ele realiza sua missão e retorna elevado à direita do Pai. Ele volta igual do que ele veio ou não? Essa é a pergunta. E dependendo da nossa resposta, ela vai ter consequências muito distintas na nossa vivência. Primeiro na compreensão da nossa fé e depois na prática da nossa fé. Né? Então, qual é a resposta? Os meus alunos vão dizer, é sim e não, né? Porque eu sempre insisto que existe um aspecto sim e um aspecto não. Mas aqui neste caso, a resposta é uma só. A resposta é o Filho eterno do Pai, que veio e foi enviado pelo Pai para realizar a redenção, ele não volta igual do que veio. Ele volta diferente. E qual é a diferença? A diferença é muito simples. O Filho do Eterno do Pai existia desde sempre como palavra divina, né? Portanto, ele é Espírito, porque Deus é Espírito perfeitíssimo, né? Mas quando o Filho ele vem no meio da humanidade, primeiro ele assume um corpo. Então, ele se encarna. Ele vive a plenitude da vida humana. Né? Ele é paradigma da humanidade perfeita. Ele é o modelo da humanidade perfeita. Ele vive a vida dos homens, a vida dos humanos. Então, ele assume um corpo. Né? É a encarnação. A encarnação une de forma eterna e definitiva
Ele une a divindade com a humanidade. Então, no Filho encarnado, se realiza um grande milagre do agir divino, que é o encontro entre a natureza humana e a natureza divina de uma forma definitiva, que nunca mais será separada. Então, na encarnação do Filho, a nossa humanidade fica eternamente unida à divindade. O Filho peregrina na Terra, ensina o caminho de retorno ao Pai, da obediência ao Pai, da fidelidade ao Pai, ou seja, ensina o Evangelho, ensina, introduz quem o acolhe no reinado do seu Pai, porque o reinado do Pai começa aqui, não é uma coisa que a gente vai esperar só para a eternidade, né? Então, ele realiza esta ação, ele sofre a paixão, ele é crucificado, ele é morto, ele é ressuscitado ao terceiro dia. E aí ele sobe, ele é elevado à direita do Pai. E aí eu completo a resposta. Ele não volta igual. Por quê? Porque o Filho, ele retorna ao Pai com o corpo glorificado pela ressurreição. E aí a gente entende por que nos relatos evangélicos, por que nos relatos onde aparece o ressuscitado aos seus discípulos, todos os evangelhos sublinham que ele está com as marcas da paixão. É interessante, né? Você já deve ter se perguntado, por que o ressuscitado, depois da vitória sobre a morte, ele tem as marcas da paixão? Ué, se ele foi regenerado e vitorioso sobre a morte, o certo seria que o seu corpo não estivesse marcado mais pela paixão. O corpo glorioso do Cristo ressuscitado, segundo os evangelhos, está marcado pelas chagas nas mãos, nos pés e no lado. Né? Então, o que significa isso? Primeira coisa que significa é que o ressuscitado é o crucificado. Não existe ruptura entre o ressuscitado e o crucificado. É o mesmo Cristo. É o mesmo Deus encarnado. O crucificado é o ressuscitado, que é o elevado à direita do Pai. E aí, quando o Pai acolhe o Filho na festa da Ascensão, quando o Filho é elevado ao Pai e ele é abraçado no seio do Pai, para nosso estupor e para o nosso privilégio, para a nossa vantagem, o Filho ressuscitado não volta ao Pai da mesma forma que veio. Ele volta com o corpo ferido pela paixão, consequência do pecado humano, e ele volta com o corpo glorificado, glorioso, vitorioso sobre a morte, como uma consequência de uma ação salvífica do Espírito por vontade do Pai. Então, o Filho retorna ao Pai com a humanidade ferida, mas ressuscitada. Então, quando o Pai olha o Filho ressuscitado à sua direita e o acolhe no seu seio, o Pai enxerga no Filho a humanidade. Enxerga a humanidade ferida pelo pecado, as marcas da paixão, mas enxerga a humanidade vitoriosa sobre a morte, porque é o corpo glorioso de Cristo. Então, o Pai acolhe no seio, no seu seio de Pai, ele não acolheu só o Filho que é Espírito.
como era antes da encarnação. O Pai acolheu o Filho encarnado, marcado pelo sofrimento humano, pela dor da humanidade, pela escravidão da humanidade ferida pelo pecado, mas também vitorioso sobre a morte. Então, no corpo glorificado de Cristo estão as marcas da paixão. E ele introduz no seio do Pai, no seio da Trindade, né? O Filho introduz a humanidade, que ainda peregrina neste mundo ferida, mas na convicção e na certeza da vitória da humanidade, pela ação salvífica de Deus. A humanidade vencerá a morte, a humanidade vencerá o pecado, a humanidade vencerá a escravidão, e nós seremos filhos livres, nós seremos filhas livres, nós seremos aquilo que o Pai sempre sonhou para nós. Então, por isso que a oração diz, o corpo de Cristo, que é a igreja que somos nós, participa na esperança da glória da cabeça do corpo. Essa cabeça do corpo é Cristo. Né? Então, a cabeça está já glorificada no seio da Trindade. No amor do Pai, no amor, né, do Filho, que é este Filho encarnado, e do Espírito. Então, a ascensão do Senhor para nós é a certeza de que a humanidade está inseparável, está para sempre unida à pessoa divina, a Deus. E a nossa esperança está em que nós, como batizados e batizadas, fazemos parte do corpo. Então nós somos membros do corpo. Mas a cabeça do corpo, que é Cristo, já venceu. E já está glorificada, vivendo e gozando a vida em plenitude no seio do Pai. Então essa é a nossa vocação. Essa é a vocação da igreja. É para isso que a humanidade foi criada e foi redimida em Cristo, para nascer com uma vida nova na força do Espírito. Então nós contemplamos esta presença do Filho encarnado, crucificado, sepultado, ressuscitado, elevado ao seio do Pai. Então, como não se alegrar? Como a gente pode dizer que nós somos órfãos? Como um cristão que tem conhecimento profundo desse mistério de salvação pode se deixar vencer pela tristeza, pelo desânimo? Como um discípulo de Cristo que conhece essa verdade de fé e que sabe que a sua humanidade está escondida em Deus por meio do Filho que se encarnou e que voltou para o seio do Pai. Diferente do que veio, porque carregou consigo a nossa humanidade. Carregou consigo a nossa humanidade ferida e a nossa humanidade vitoriosa sobre a morte. Esta é a força que nos leva a testemunhar o amor de Cristo. É aí que nasce uma resposta generosa, não mesquinha, daquele que nos ofereceu tudo por amor. Daquele que deu tudo de si por amor a nós e a humanidade. Então, queridos irmãos e irmãs, a festa da Ascensão é a vitória de Cristo, mas é também a nossa. Nós podemos contemplar o Cristo à direita do Pai e enxergar nele a nossa humanidade. E o Pai, quando olha o Filho ressuscitado, mas com as marcas da paixão, o Pai enxerga nele todos os filhos. Enxerga todo o corpo do Senhor. E ele nos abraça no Filho. E ele nos promete esta força regeneradora do Espírito Divino que nós vamos contemplar e meditar na próxima semana, na solenidade de Pentecostes.
Então, queridos irmãos e irmãs, seria esta a nossa meditação. Então, quando o Concílio Vaticano II, por exemplo, na Gaudium et Spes, diz, né, que as alegrias, as esperanças, as tristezas e as dores da humanidade são também da Igreja. Claro, a Igreja é o corpo do Senhor. O corpo do Senhor vive peregrino neste mundo, ferido pela maldade e também ressuscitado pela graça divina, fortalecido pelo amor e às vezes ferido pelo mal. Então a igreja peregrina, ela é aquele corpo de Cristo que faz a experiência da tensão entre libertação e escravidão, entre servir a bondade ou servir a maldade. E tudo isso está misturado na igreja. Tudo isso está misturado na humanidade. Né? Tudo isso está misturado na nossa experiência humana concreta. E enquanto a gente não tiver a vitória final, a gente está nesse processo, né? De viver a cada dia um pouquinho mais esta vida divina em nós, assim como a humanidade nossa está em Cristo, à direita do Pai. Então, para ficar mais fácil para entender e resumir o que eu estou querendo dizer, eu sempre comparo a festa da Ascensão é o outro lado da moeda da encarnação, da festa do Natal, né? Da encarnação e do Natal. Quando é a encarnação e o nascimento, o Natal, do Filho, então o Filho, que era Espírito, vem à humanidade, vem né, no meio de nós e assume nossa humanidade. Então, é a humanidade unida à divindade para peregrinar neste mundo e ensinar o caminho de comunhão com o Pai e com os irmãos. Esse é um lado. Quando o Filho é elevado à direita do Pai, é a outra face da mesma moeda. Agora, é a humanidade que é inserida na divindade. Então, o Deus que veio e se fez humano é aquele que volta ao Pai e agora apresenta diante do Pai a humanidade. Então, a ascensão é o movimento reverso da encarnação, do Natal. Né? A gente tem que entender esse movimento de descida e depois de subida, que completa esta ação redentora do Filho, né? Apresentando ao Pai a humanidade inteira. E enquanto a humanidade não estiver totalmente redimida, o Filho estará sempre intercedendo junto ao Pai e agindo no meio de nós, por meio do seu Espírito, para que a gente chegue a esta meta, a esta vocação a qual nós fomos criados, para a qual nós somos chamados e por causa dela nós fomos também criados. A participação na vida divina. Ok? É isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Agradeço, né? Agradeço a participação de todos, né? Aqui tem vários que estão dizendo que agradecem, né? E tem aqui também alguns padres, agradeço também a participação, né? E então acho que a internet não está muito boa, parece que andou falhando aí. Espero que tenha conseguido gravar tudo, né? Mas seria então o Frei Augusto, né? O Frei Rafael. Eu agradeço pela participação de vocês, né? Então, eu acho que congelou a imagem, não sei. Vamos ver se a gente consegue concluir esse vídeo, né? Então, vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus
E também uma oração pelo Brasil, né? Pelo povo brasileiro que precisa, né, reencontrar todo esse caminho de comunhão e de purificação mesmo, né? De todas as coisas que têm acontecido no nosso país, né? Então, eu agradeço a participação de vocês. Vamos rezar uma Ave Maria em intercessão pelo Brasil e pedindo então a Nossa Senhora Aparecida que ore por nós. E pelo Brasil, pelos governantes, mas por cada cidadão, né? Porque a solução não está no governo, a solução está numa conversão também de cada cidadão, né? Então rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Obrigado.